Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e nessa videoaula eu irei apresentar a resolução comentada de algumas das questões que foram passadas no PCD de número 13. Explique como ocorrem as ligações metálicas segundo o modelo do mar de elétrons. Como esse modelo explica as propriedades das substâncias metálicas, como a condução elétrica. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar para responder essa questão é a característica dos elementos que compõem as ligações metálicas, tá? Esses são elementos que formam substâncias simples metálicas, né? E pensando nas suas características, pensando nas suas propriedades periódicas, os átomos desses elementos eles vão possuir baixa energia de ionização, então facilmente vai ser possível retirar elétrons para formar cátions, tá? E também possui baixa afinidade por elétrons, ou seja, eles não atraem com tanta facilidade os elétrons que participam da ligação, tá? E os elétrons também da camada de valência. Assim, as forças de atração e de repulsão entre os núcleos e elétrons de valências eles vão ser fracas. Para formar as ligações entre os átomos desses elementos químicos, é necessário que seus núcleos estejam próximos um dos outros, de modo a atrair os elétrons de valência dos átomos vizinhos. E esses elétrons eles mantêm-se deslocalizados e adquirem completa mobilidade entre os núcleos, formando um mar de elétrons. Justamente, já que essa interação ela não é tão intensa, esses elétrons eles ficam mais livres do que em outras ligações, tá? E para finalizar, esses elétrons eles deslocalizados podem se mover ao longo de toda a estrutura metálica, o que garante a condução de corrente elétrica. Questão de número 2. É comum utilizarmos papel alumínio em várias preparações culinárias. Quais são as propriedades dos metais que podem ser observadas no papel alumínio? Como elas contribuem para os usos culinários? Algumas das propriedades que podem ser observadas no papel alumínio é o brilho, a maleabilidade, a alta temperatura de fusão. Então, por isso que a gente pode colocar ele no forno sem ele alterar sem ele mudar de estado físico, né? Com relação à maleabilidade, né, o papel alumínio permite que ele seja produzido em folhas, né, que facilitam o modo de embalo de empacotamento dos alimentos, tá? A condutividade térmica e a temperatura de fusão, as elevadas condutividade térmica e a temperatura de fusão permite que esse material, essa matéria, o papel alumínio, seja utilizado sob aquecimento, sem impedir o cozimento do alimento. Por outro lado, a sua superfície reflete parte do calor, servindo como um material para controle de temperatura durante o cozimento. Analise os esquemas a seguir. Ele coloca aqui a estrutura do composto iônico, estrutura de composto metálico e coloca as legendas átomo, cátion, ânion e elétron livre. Tendo em vista as estruturas apresentadas, explica a diferença de comportamento entre um composto iônico sólido e um metal sólido quando submetidos a uma diferença de potencial. Então, os compostos iônicos, eles têm uma estrutura cristalina rígida que não se modifica quando submetidos a uma diferença de potencial, ou seja, a uma voltagem. Os metais eles apresentam na sua estrutura íons positivos e elétrons livres. Isso faz com que os metais, ao serem submetidos a uma diferença de potencial, reorganizem a sua estrutura, provocando o fluxo de elétron, que é o que a gente conhece como corrente elétrica. Letra B. Explique por que o comportamento de uma solução de substância iônica é semelhante ao comportamento de um metal sólido, quando ambos são submetidos a uma diferença de potencial. Na fase sólida, os íons
presentes na substância iônica, eles estão em um retículo cristalino, eles estão como se eles estivessem comprometidos, presos no retículo cristalino, tá? Ao serem dissolvidos na água, esses íons eles são liberados no retículo cristalino. Por quê? Porque essa atração eletrostática, ela torna-se menos intensa entre os íons, tá? E de modo que possibilita a condução de corrente elétrica, assim como o que ocorre com os metais. Qual é a diferença entre arranjo e geometria molecular? O arranjo é o nome dado à disposição dos pares de elétrons ao redor do átomo central da molécula ou íon. Já a geometria molecular é a estrutura espacial da molécula, definida pelo arranjo dos pares de elétrons que não participam da ligação em volta do átomo central e dos átomos ligados a ele. Segunda questão. As moléculas de amônia, NH3, e de triidreto de boro, BH3, embora tenham fórmulas semelhantes, apresentam geometrias diferentes. Explique por quê. Então, primeiramente, vamos analisar a geometria de cada um com suas respectivas ligações. Então, a gente tem aqui a amônia. O nitrogênio ele é da família 5A. Quando ele se liga a hidrogênio, ele se liga a 3 hidrogênios para completar o octeto. Só que quando a gente analisa a partir da quantidade de elétrons que participam e não participam da ligação, os elétrons de valência do nitrogênio, a gente pode observar que sobra um par de elétrons sem participar da ligação. Já o boro, tá? Por ser da família 3A, e aí o boro ele atinge estabilidade eletrônica quando ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele faz ligação também com mais 3 átomos de hidrogênio, compartilhando 3 pares eletrônicos. Entretanto, no boro, aí, ao analisar, a gente não observa que sobra o par de elétron, né? Não sobra nenhum par de elétron que não participa da ligação. Nitrogênio, repetindo, nitrogênio sobra o par eletrônico, então tem um par de elétron não ligante. No boro a gente não observa isso. Então, o átomo de nitrogênio ele apresenta 5 elétrons na camada de valência, como eu já havia dito, que formam um arranjo tetraédrico. 3 deles estão disponíveis para ligação com os átomos de hidrogênio para formar amônia, cuja geometria é pirâmide trigonal. Já o átomo de boro ele apresenta 3 elétrons na camada de valência e todos estes 3 elétrons eles participam das ligações com o hidrogênio, formando assim o triidreto de boro, cuja geometria e cujo arranjo são do tipo trigonal planar. Questão de número 7. Diferencie dipolo elétrico de momento de dipolo elétrico. Então, o dipolo elétrico ele é a separação de cargas elétricas em uma molécula, resultante da diferença de eletronegatividade entre os átomos que participam de uma ligação química. Já o momento de dipolo elétrico é o vetor que indica a intensidade desse dipolo e depende da diferença de eletronegatividade e da distância entre os átomos que participam da ligação química. Questão de número 17. A molécula de dióxido de carbono, CO2, é apolar, embora seja formada por ligações covalentes polares. Para explicar esse fato, execute os seguintes procedimentos. Letra A. Represente a forma estrutural do dióxido de carbono e indique em que átomo se situam as cargas parciais positivas e negativas. Então, carbono forma uma dupla ligação com um oxigênio e forma uma dupla ligação com outro oxigênio. Tá? Se a gente analisar, a gente vai observar que todos os oxigênios passam a ter 8 elétrons na camada de valência e o carbono também passa a ter 8 elétrons na camada de valência, justificando a formação dessa ligação covalente.
E aí, pelo fato do carbono ser menos eletronegativo do que o oxigênio, como é que fica a distribuição de cargas na ligação? Então, o oxigênio vai representar o polo parcialmente negativo e o carbono na ligação representa o polo parcialmente positivo. Letra B. Represente os vetores momento de dipolo elétrico entre cada um dos átomos de oxigênio e carbono. Com base nessas representações, propõe explicação para o fato exposto no enunciado. Então vamos lá para primeiro visualizar como é que fica o momento de polo elétrico. Carbono, dupla ligação com oxigênio, estou só repetindo na letra A por enquanto. Dupla ligação com oxigênio, certo? O momento de polo elétrico, aí, antes de colocar o momento de polo elétrico, eu queria dizer para vocês que lembrar, na verdade, que o momento de polo elétrico ele sempre aponta, né, uma seta que aponta sempre do polo positivo da ligação em direção ao polo negativo. Então a gente tem o dipolo nesse sentido, né, nessa ligação carbono e oxigênio, e o outro dipolo no outro sentido, sempre apontando da região de carregada parcialmente positivamente para a região carregada parcialmente negativamente. Então, em razão da diferença da eletronegatividade, as ligações entre carbono e oxigênio elas são polares. Os vetores momentos de polo elétrico correspondem a cada uma dessas ligações duplas. Tem elas a mesma intensidade e direção, porém os sentidos são opostos. Quando a gente faz a soma vetorial após analisar esses vetores de mesma intensidade, porque o par que a gente está analisando é o mesmo, tá? E mesma direção, entretanto os sentidos são opostos, né? A gente fazendo o processo de soma vetorial, a gente observa que esses vetores, o momento de polo elétrico acaba tendo um valor resultante igual a zero, tá? E o que é característica das moléculas apolares. Na tirinha a seguir, o autor explora a questão do uso apropriado da linguagem na ciência. Muitas vezes, palavras de uso comum são utilizadas na ciência e isso pode ter várias consequências. Analisando a tirinha aí, a gente vê o seguinte: dois ursos, um urso branco que está aí mergulhado na água e um urso cinza que está acima aí no gelo, tá? Aí o urso branco ele pede socorro dizendo: socorro, estou me dissolvendo. O urso cinza responde: mas ursos são insolúveis. Aí por fim o urso branco diz: para você é fácil falar, você não é polar. Então a partir dessa discussão entre os ursos aí, vamos ver o que é que se pede a questão. Letra A. De acordo com o urso cinza, o urso branco usa o termo dissolvendo de forma cientificamente inadequada. Imagine que o urso cinza tivesse respondido: eu é que deveria estar aflito, pois o gelo é que está dissolvendo. Nesse caso, estaria o urso cinza usando o termo dissolvendo de forma cientificamente correta? Justifica. Não, nesse caso o urso cinza não estaria utilizando de forma correta. Por quê? Porque esse termo dissolvendo, ele se aplica a processos que envolvem soluto e solvente de naturezas distintas, não se aplicando a substâncias idênticas em equilíbrio de fases. Neste caso, o certo seria usar o termo fundido para fazer referência à passagem de água da fase sólida, que é o derretimento do gelo, para a fase líquida. Letra B. Considerando a última fala do urso branco, interprete o duplo significado da palavra polar e suas implicações para o efeito cômico da tirinha. Na última fala do urso branco, a palavra polar tem duplo significado. Ele pode fazer referência a um habitante das regiões polares do planeta, como exemplo, o urso polar, que é utilizado como sinônimo de urso branco. E também há substâncias cujas moléculas apresentam um dipolo elétrico, em razão da distribuição não uniforme de cargas. O efeito cômico da tirinha
vem do fato de que o urso branco atribui a si mesmo o termo no sentido que ele seria uma substância com caráter polar e, portanto, solúvel em água.